Boa noite a todos, né? Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Hoje vamos ter a palestra com a mentora Laura Flor sobre a força do amor e vamos ter a primeira leitura do Evangelho com a mentora Celeste Maria. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas de que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrastes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam, encontrando bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-nos nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Graças a Deus. Então aqui, né, esse texto hoje vem nos trazer essa clareza, né, sobre os chamados, né? Fala que muitos são os chamados e poucos escolhidos. Então, todos foram, né? Fala que todos foram chamados, né? Mas poucos fizeram aquilo que era necessário fazer. Poucos estavam com o coração aberto para receber esse chamado, né? Para estar disposto a sentar à mesa, né? Então é assim também com Cristo. Ele nos convida a todos, né? Ele está acessível a todos, mas nem todos querem segui-lo, né? Nem todos querem deixar as velhas, né? As velhas roupagens, né? Para sentar à mesa do Cristo. Então, esse festim dessa parábola vem nos falar sobre isso, sobre os chamados. A gente tem que ficar muito atento, né?
aos convites que são feitos, que o Cristo está sempre nos convidando, né? Sempre nossos mentores estão sempre na nossa caminhada, nos insistindo com a gente o tempo todo, né? Então, quando fala bons e maus, então assim, o Cristo ele está acessível a todos, né? Não está distante de ninguém. Então, cabe a cada um querer, né? O querer de cada um. Graças a Deus. Eu convido a mentora a estar aqui. Eu confundi com a mentora Diva, que a mentora Diva que tem feito muitas palestras, né? Então, hoje a mentorinha que estava sumida, hoje ela vem, Laura Flor, nos trazer a força do amor. Pode vir para o seu palco, mentora. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu vim falar sobre a força do amor. O amor não é apenas um sentimento entre pessoas. O amor é uma lei divina, criada por Deus para ajudar os espíritos a evoluírem. Jesus ensinou que devemos amar a Deus e ao próximo. Esse é o caminho da verdade, da verdadeira felicidade e da evolução espiritual. O amor espírita é a principal força de transformação moral e espiritual do ser humano. Segundo a doutrina, o amor vai além do sentimento. Ele se manifesta através da caridade, do perdão, da compreensão e do serviço ao próximo. O Espiritismo ensina que fora da caridade não há salvação, mostrando que o verdadeiro amor se expressa nas atitudes do dia a dia. O Espiritismo também explica que os laços afetivos continuam após a morte e através das reencarnações, ajudando-nos a compreender os desafios familiares e os reencontros espirituais. O amor possui força curadora, pois pensamentos e sentimentos elevados promovem equilíbrio, paz e fortalecimento espiritual. Perdoar, acolher e praticar o bem são caminhos de evolução da alma, inspirando-nos ensinamentos de Jesus. O amor espírita convida cada pessoa à reforma íntima, ao combate ao egoísmo e à construção de um mundo mais fraterno. Pesquisando, estudando sobre a força do amor, eu percebi que, como o Chico Xavier fala, que a força do amor é a vida. E realmente, tudo o que fazemos tem influência do amor, da força do amor. As escolhas diárias, os motivos, tem coisas que a gente passa que se não fosse o amor, nós não conseguia enfrentar com a mesma força que enfrentamos. Então, ali, no finalzinho, as pessoas, muitos costumam falar, eu não tenho amor, eu não sei nem o que é amor. Mas sem o amor você não estaria aqui. Igual eu tenho muitos exemplos na minha vida sobre o amor. Eu mesma me sentia muito insegura, tinha muito medo de perder pessoas. E por causa disso, eu não me sentia amada. E o amor estava todo o tempo perto de mim, só que eu não conhecia. E depois da casa eu vi exemplos, e a mentora teve uma conversa comigo e falou assim, não fique com medo de perder, eles reconhecem o seu valor, o seu amor. E depois disso eu notei que realmente somos amados e temos o amor, que nós evoluímos através do amor, e não é só o amor com pessoas conhecidas, devemos ter o amor para aquelas pessoas distantes também. Estamos aprendendo em busca da evolução para passar o amor para aqueles os que mais necessitam. Primeiramente, você aprende a encontrar o amor dentro de você. Depois você começa a compartilhar
Ou muitas das vezes o amor vem através dos compartilhamentos, como houve diversos exemplos da pessoa não saber o que é o amor, e depois que ela aprendeu a compartilhar, ela falou assim, mas eu tenho amor, que eu estou compartilhando o quê? É tudo em volta do amor. Então, o mundo hoje não são todos que têm o conhecimento do amor, e a maioria dos problemas, das dores, é causada por essa falta de amor, essa falta de companheirismo, que hoje em dia a maioria das guerras, ali é onde a pessoa não cede o espaço, não coloca que o amor vem acima de tudo, que precisamos disso. O Criador deixou para nós a todo momento falando sobre isso, sobre o amor, sobre a evolução. E a única coisa que levamos aqui, a verdadeira riqueza espiritual, é o amor que conseguimos oferecer ao longo da vida. O amor é a maior lei de Deus. O Espiritismo ensina que fomos criados para aprender e evoluir. E a maior ferramenta dessa evolução é o amor. E realmente, vem toda a tecla batendo em cima do amor. Mas se não tivesse amor? Olha, o primeiro exemplo que temos foi o Cristo ceder tudo pelo amor a nós. E mesmo assim, muitos têm a falta, muitas das vezes até falta de conhecimento, de criticar o amor, de falar, olha para vocês verem como que a pessoa consegue ser orgulhoso ao ponto de dizer, eu não conheço o amor, mas ela veio ao mundo através do amor, ela teve essa oportunidade porque lá atrás teve que ceder, e cedeu através de quê? Do amor. Então, ele é a base de tudo, de todos os aprendizados, é a ferramenta, assim, essencial. E depois que você começa a descobrir esse amor em você, a compartilhar o amor, você se desprende, você vê que coisas que você achava impossível começam a ser possível, você percebe que aquilo ali que nada preenchia, aquele vazio, começa a ser preenchido. Eu mesmo só tenho a agradecer, que eram coisas assim, eu mesmo não tomava decisão, porque eu tinha medo de perder as pessoas por qualquer decisão que eu tomava. Depois eu falei assim, mas eu tenho o amor, eu me reconheço, eu sei do meu valor. Por que eu vou viver nessa bolha de medo de perder? Se for para ficar mesmo, não é orgulho, é reconhecimento. Se for para ficar, vai ficar. Então ali o círculo de amizade começou a abrir. Eu saí daquela bolha, eram coisas que eu aceitava, que hoje eu vejo e falo assim, olha para você ver, eu me desprendi por causa que eu acreditei no meu amor. Eu vi que por causa dos meus compartilhamentos, eu tinha valor ali. E isso é falta, muitas das vezes é você não confiar em você mesmo, não prestar atenção no seu amor. Então, o amor é uma ferramenta essencial para a vida e em todos os laços, familiares, em amizades e principalmente com o outro. Muitas das vezes a gente fala assim, mas para que eu vou amar aquela pessoa? Aquela pessoa nem necessita de amor e eu nem tenho vínculo com aquela pessoa, mas o Criador nos ensinou que devemos amar até aqueles, até os nossos inimigos. Devemos ensinar para eles que onde que eles jogam pedra, nós oferecemos flor. Viemos em terra florescer, compartilhar o amor divino, dando continuidade. O amor aproxima as pessoas, ajuda a vencer o egoísmo, traz paz, fortalece a esperança, cura dores emocionais. Sem amor não existe verdadeira transformação espiritual. Como foi falado, né, eu trouxe o meu exemplo aqui, e realmente,
Depois que eu descobri o amor, eu senti que eu evoluí. Eu vi as mudanças não só aqui na casa, mas assim na minha vida fora da casa também. Então a gente vem evoluindo, mas para isso precisamos descobrir o amor e curadores incuráveis. A alma, quando você dá abertura para o amor, você sente sua alma mais leve, você sente uma tranquilidade que você fala assim, eu não imagino nunca sentir isso. Você se coloca ali num patamar que você não precisa de julgamentos, você não dá ouvidos a julgamentos e a ninguém, porque você acredita na sua verdade, você confia. O amor traz confiança, traz aquela credibilidade que você não tinha. Isso faz você se sentir segura. Amar é fazer o bem. O amor não é apenas sentimento, é atitude. Amar significa perdoar, ajudar, compreender, respeitar, ter paciência, praticar a caridade. Às vezes um gesto simples já demonstra amor. Ouvir alguém com atenção, evitar uma discussão, oferecer ajuda, consolar uma pessoa triste. Chico Xavier ensinava que o amor é a força que sustenta a vida. E aqui é o que eu falei. Quando você tem o amor, quando você aprende a compartilhar o amor, você vê que muitas das vezes aquelas simples discussões bestas que você tinha no cotidiano, coisas ali que você não leva para a sua vida, você evita, você vê que aquela pessoa é tão frágil ao ponto de não conhecer o amor, que ela começa a te oferecer o que ela tem. E se ela não tem o amor, ela vai te oferecer palavras ofensivas. E estamos aqui aprendendo para ensinar para elas. Aí nesses momentos a gente espera, passa um tempo, compartilha o amor, compartilha as palavras e vamos evitar confusões. Ali a pessoa está agitada, falando tudo o que pensa ou tudo que foi ensinado para ela. Depois você mostra para ela que aquilo ali não te afetou, ela vai ficar ofendida, mas depois ela vai querer saber o porquê aquilo ali não te afetou. E é o momento de você explicar para ela que você tem um amor, que você conhece os ensinamentos do Criador e convide para ela conhecer também. O amor continua após a morte? O Espiritismo mostra que os laços de amor não acabam com a morte. Através da reencarnação, reencontramos pessoas importantes da nossa caminhada espiritual. Familiares, amigos, pessoas com quem precisamos aprender. Muitas dificuldades nos relacionamentos existem para nosso crescimento espiritual. Por isso, devemos tentar compreender mais e julgar menos. Aqui vem falando que as provas cotidianas são aprendizados. Muitas das vezes tem ali um familiar próximo, e você fala assim, eu não vou com a cara de fulano, fulano, qualquer coisinha te irrita, mas ali é onde é para você tentar trabalhar aquilo, que é coisas que estava escrito para acontecer mesmo. E aí vem aqui, fala, sobre as dificuldades. Essas as dificuldades. São pessoas que você tenta a todo momento evitar. Você está fazendo errado, você tem que tentar fazer uma prece, perdoar. Talvez não seja nessa vida, talvez seja nas outras passadas que você teve um desentendimento e veio nessa mais perto para você saber amar. E muitas das vezes acontece uma situação triste da pessoa não gostar do próprio irmão, mas amar um amigo como fosse um irmão. Não estou falando que é errado, devemos amar todos, mas devemos também tentar entender o nosso irmão. Ele é do nosso sangue, por que eu vou julgar uma pessoa que está próxima de mim? Então eu vou tentar fazer uma prece, vou tentar conversar, vou tentar entender.
Então, às vezes, como se diz, as provas estão do nosso lado e deixamos de cumprir por causa do orgulho. Eu não entendo o meu irmão. Mas meu amigo, qualquer situação que ele está passando, eu procuro, eu me abro, eu cedo para mim aprender a entender ele, mas eu não posso fazer isso com o meu irmão. Então, vamos tentar resolver essas coisas que estão próximas de nós mesmos, com os nossos irmãos, com os tios, aqueles mais difíceis de lidar sem o conhecimento. O amor cura. Muitas dores da alma surgem da falta de amor, mágoa, raiva, orgulho, solidão. Quando cultivamos o bom sentimento, melhoramos a nossa energia espiritual. O perdão, a prece e a caridade ajudam na cura interior. Perdoar não é aceitar o erro, mas libertar o coração do ódio. Amar os inimigos. Jesus ensinou algo difícil, mas muito importante: amar os inimigos. O amor espírita não busca vingança. Perdoar é um caminho de libertação espiritual. Quem perdoa encontra mais paz dentro de si mesmo. É igual eu costumo falar muito. As pessoas dizem, mas eu tenho ódio daquela pessoa. Mas só fere você por dentro. A pessoa continua ali vivendo, mas quem está remoendo, dando brechas para isso criar um grande estrago dentro de você, é você. Quem perde, por exemplo, quem está perdendo sono com ódio daquela pessoa? Muitas das vezes somos nós mesmos, as pessoas estão ali vivendo e nem aí. Então, para que eu ter ódio daquela pessoa, se eu posso perdoar? Se foi um dos ensinamentos do Criador, perdoar, amar, mas perdoar e não voltar na ferida, perdoar e deixar com o tempo, mas não de boca para fora, perdoar dentro de si. Quando você ouvir falar o nome daquela pessoa, você não sentir nada, nem raiva, nem ódio, você apenas sentiu amor. Então vamos fazer prece, vamos pedir o Criador para aquela pessoa que muitas das vezes, por causa das lutas terrenas, acabamos causando a inimizade. Então vamos pedir para tirar aquilo ali, tirar esse rancor do nosso coração, libertar, totalmente dessas palavras ofensivas, desses sentimentos ofensivos. O amor começa dentro de nós. Para amar os outros, também precisamos cuidar de nós mesmos. A importância da reforma íntima: reconhecer nossos erros, melhorar atitudes, desenvolver virtudes. Quem cultiva paz interior transmite paz aos outros. Então precisamos disso. Olha, reconhecer que também erramos. Estamos aprendendo, somos humanos, erramos, é com os nossos erros que aprendemos, mas não vamos normalizar os erros. Olha, errei, reconheço o meu erro, mas eu vou buscar evoluir, vou tentar consertar esse erro, vou usar novas chances que eu tenho para fazer diferente, para acertar dessa vez. Então vamos ser pessimistas de um jeito bom. Vamos pegar teimar para uma coisa boa, para uma coisa que vai trazer benefícios. Não ser ignorante. Muitos confundem a teima com ignorância. Ignorância é onde você insiste no erro e não muda. Você faz o erro do mesmo jeito, sempre. E teimosia não. Teimosia você tenta acertar de todo jeito. Olha, eu tentei encaixar desse jeito, não deu certo, eu vou trocar a peça. Então, essas são as pequenas coisas que fazemos e isso melhora no nosso interior. A paz vem para nós mesmos.
O mundo precisa de mais amor. Vivemos tempos de intolerância, tristeza e individualismo. O amor espírita pode transformar a família, a amizade, ambientes de trabalho, a sociedade. Ele nos lembra que somos espíritos imortais. Todos aprendemos juntos. A força do amor espírita transforma o ser humano por dentro. O amor cura, ilumina, aproxima as pessoas de Deus. No final da vida não levaremos riqueza, nem títulos. Levaremos apenas o bem e o amor que espalhamos. Que possamos compreender mais, julgar menos, ajudar mais e amar mais. Então é isso, eu espero que essa palestra sirva de reflexão e que não perdemos tempo querendo crescer um em cima do outro. Muitas das vezes viemos para evoluir e deixamos de evoluir por causa de uma briguinha por território, uma briguinha para qual nome é maior do que o outro. Nós não levamos nada materiais, levamos amor, aprendizado. Então vamos procurar compartilhar, ter histórias boas para ser compartilhada com os outros, do que ter palavras de ódio, de rancor. Então vamos focar mais no amor ao próximo e não só em bens materiais. Bens materiais é essencial para manter nós em terra, mas não vamos levar isso. Para que brigar com alguém, criar uma guerra por causa de título, por causa de coisas materiais, coisas terrenas? Isso vai ficar aqui. Olha, era para a gente estar compartilhando o amor, estar perdendo tempo, nos tornamos escravos das coisas materiais, que só queremos buscar, e no final, eu não tenho nenhuma lembrança simples, nenhuma lembrança boa, eu não tenho nem tempo para mim. Quem eu sou? Eu não sei quem eu sou, eu sei quem as pessoas acham que eu sou. Olha para vocês verem, imagine vir ter uma oportunidade de evoluir e chegar no final e você não se conhecer só o que as pessoas pensam que você é. Muitas das vezes, os transtornos mentais vêm por causa disso. A pessoa passa a vida inteira atrás de material, de nome, vira ali uma bolha, no final adoece e fica a vida ali toda tentando descobrir quem ela era antes daquilo ali. Por isso que fala, não deixe a sua criança interior morrer, que é dali que vem todas as coisas que você gosta de fazer, toda a sua essência e todos os seus conhecimentos. Isso é o amor. Então não vamos deixar essa luzinha se apagar, mesmo que temos lutas diárias, o mundo terreno não é fácil, temos obstáculos a todos os tempos. As pessoas nos testam o tempo inteiro, é complicado, mas vamos lembrar da força nossa, da força do amor. Somos mais fortes do que as tentações. Então não vamos nos deixar essa força, essa ganância tomar conta de nós. Viemos aqui para aprender, para amar, para evoluir e para levar alguma coisa boa. Então vamos dar valor aos simples momentos, às pessoas que estão próximas de nós e vamos aproveitar. Vem mais aqui cobrando para a gente aproveitar mais, nos amar até o nosso próprio tempo. E eu convido a mentora para dar uma palavra. Graças a Deus, né? Graças a Deus neste momento, né? Vamos elevar nossos pensamentos. Vamos até o nosso lar, os nossos dormidores, que essas energias curadoras cheguem a cada cantinho desse lar, trazendo todo o conforto, toda a alegria, toda a paz dentro do nosso lar. Que lá seja acolhedor a nós,
que nós não preferimos estar em outro local que não seja o nosso lar. Graças a Deus. Lá que nós encontramos nosso ninho de amor, a compreensão, a dedicação, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje eu tenho uma mensagem. É uma moradora dessa cidade. Ela fala que quando ela foi escolhida, né, para estar aqui, junto com a sua família, ela fala que ela dedicou aos seus filhos e ela fala que teve mais filhas, né? E ela dedicou a cada um deles com muito amor. E ela projetava, na sua mente, ela tinha a profissão de cada um de seus filhos. O que seria, o que ele ia fazer aqui em terra, né? Para se tornar melhor, como mais acolhedor, ter mais valores. E ela pensou muito nisso. Que seus filhos se multiplicassem, que seus filhos tivessem uma grande oportunidade em terra de ter mais valores. Que não passasse a vida que ela tinha passado. Ela fala que tudo foram muito regado. Então, ela fala que quando o seu filho, o mais jovem, né, o mais novo, despediu dessas terras, ele tomou a decisão de despedir, de fazer a sua passagem, ela fala que ela ficou sem chão, que ela achava que ela não tinha como mais compartilhar o seu amor com ninguém, e ela começou a se adoecer dentro dela, da sua alma, e ela fala que ela não tinha forças, e ela sentia que ali ela tinha encerrado a sua vida terrena, que ela não tinha mais vontade de fazer nada. E ela fala que no decorrer dessas situações ela escutou um canto na igreja e ela resolveu ir até lá, porque ela não sentia mais vontade de estar em local nenhum, porque muitas vezes quando ela chegava as pessoas começavam a lembrar dos fatos e queria que ela compartilhasse, mesmo com seu sofrimento. E ela fala que ela começou a fugir das pessoas mais próximas, porque ela não queria mais falar sobre esse assunto, né, que machucava, que feria. E ela fala que nesse dia que ela ouviu esse canto, né, e ela falou assim, olha, eu vou até lá, e lá ela sentiu o fogo dentro dela, uma luz dentro dela, renascendo ali. E ela nunca mais quis distanciar. E ela começou a colher, ela começou a dedicar, e ali ela começou a se curar dentro dela. Mas por quê? Ela acreditou no amor. Ela acreditou que ela poderia ajudar mais pessoas, e ela fala que a casa, por isso ela está aqui, ela fala que não tem vínculos, ela fala espirituais com a doutrina, né? Mas ela foi muito bem acolhida na casa. E a casa teve um grande retorno a ela, de ensinamentos aos seus familiares, né? E ela fala que isso trouxe um prazer imenso de estar aqui novamente. E ela fala que hoje não estão os representantes dela na casa, mas ela se sente muito feliz por ter dado essa grande oportunidade, né, a ela e seus familiares.
Então, quando a gente nos diz isso, eu falo que nós, como nós somos representantes dos mentores, né, nós ficamos muito felizes, né, de compartilhar a cada um pouquinho dessa história de amor, a cada um de vocês presentes. Quando eu lhe digo isso, nós temos aquele compromisso, né, de levar vocês. Não, a vida terrena não é fácil. Quando você dá muito amor, muitas vezes é machucado. Mas é preciso. Não importa o que você vai receber. Ela diz, né, que muitas vezes ela saía para acolher, mas ela voltava em pedaços. Porque queria lembrar essa história, mesmo que me ferindo, né? Mesmo às vezes as pessoas falando não a verdade, ela fala que ela se machucou muito, ela se feriu muito com as inverdades. Então, quando a gente diz isso, nós temos, né, todo esse amor, todo esse encanto a levar aqueles que necessitam. Ela fala que no momento de desespero, que ela achava que não ia conseguir, foi onde uma luz, como diz, reacendeu novamente o seu íntimo, na sua alma, para acolher. E hoje eu estou aqui, agradeço imensamente a cada um de vocês presentes, agradeço imensamente por me ouvir, né? Quando a gente nos diz isso, é através dos mentores, né? Que vem trazendo a mensagem a cada um de nós. Que nós sinta acolhidos e amados por todos. E nossos familiares, quando a gente fala dessa força do amor, o nosso ninho de amor, ele é ali todo produzido. Muitas vezes nós não aceitamos, né? Tem as desavenças, né, no mundo terreno. Precisamos, sim, não ceder tantos para não se machucar mais ainda. Nós ter as nossas decisões. Falar para o outro o que você sente, porque muitas vezes nossos lábios nós não temos essa liberdade de falar o que nós sentimos. Muitas vezes nós estamos ali reprimidos, estamos ali sofrendo, e às vezes é ali que nós encontramos todo o nosso apoio, todo o nosso amor. Por mais que tenha as divergências, né? E muitas vezes ali nós viemos para se ajustar, para nós acolher sim o seu irmão, colocar no colo quando necessita, também cobrar as posições, tá? Não deixar que o outro também te machuque, mas é preciso que você doa aquilo que você realmente necessita. E quando eu digo isso, primeiramente, quando você se sentir estar só, faça uma prece, eleve seus pensamentos ao Cristo, peça ajuda a Ele, né? Aproxime dele, porque muitas vezes nós distanciamos com os nossos pensamentos, com as nossas ações, e assim nós achamos que o Cristo, ninguém gosta de nós. Por quê? Porque nós vamos perdendo as nossas forças do amor dentro de nós. Nós começamos a colocar, como diz, muita importância a algo que às vezes não podemos dar, né? Então vamos aí acolher, vamos ali amar, vamos ali estender a sua mão àquele que necessita, vamos ouvir os nossos pais, tá? E muitas vezes eles têm muito a nos dizer e muitas vezes nós não queremos ouvir. E quando a gente nos diz isso, eu lhe digo, né, como mentora, o mundo o mundo terreno é totalmente diferente do mundo do universo. Vocês escolhem seus pais, né? Eles estão ali preparados para muitas vezes te receber, mas você às vezes não tem tempo para ele. É preciso dar, sim, o tempo a eles. E quando vocês estavam tão pequenos ali, eles tiravam o tempo que eles podiam para dar para vocês. Então, quando eu falo isso, eu estou falando para todos, tá? Estou falando, quando eu digo, para todos, todos têm as filiações, né? Então, aqui vocês, muitas vezes, as idades, vejo muito jovens, né? E ainda com os pensamentos ainda muito voltados a seu eu, mas é preciso compartilhar esse amor aos pais. Então, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sinta sempre amados, acolhidos.
Nunca deixe essa força, não desista do amor. Sempre coloque o amor em primeiro lugar. O amor a vocês, o amor para ser compartilhado, o amor que cura, o amor que traz toda essa força do nosso querer, né? Das nossas mudanças, que nós começamos a colocar em prática essa força. Nós temos essa capacidade a nós. Nós fomos escolhidos para estar em terra com um grande objetivo, nós temos uma grande missão. O Cristo nos envia em terra como seus mensageiros, né? E por isso precisamos fazer o nosso melhor aqui. E quando nós nos dizemos isso, aqui que nós começamos a trabalhar, aqui que nós começamos a levar um pouquinho de tudo que nós plantamos aqui, a nossa colheita para o universo. Por isso, dedique a vocês, dá um tempo a vocês, não se cobre tanto. Todas as vezes que vocês achar que não é capaz, comece a imaginar a trajetória do Cristo em terra. Porque nós somos capazes. Nós estamos aqui para ajudar cada um de vocês. E acredite em vocês, né? E muitas vezes, quando a gente fala aqui do amor, aqui nós não escolhemos, né, as palestras. Aqui temos sorteios. Esses sorteios vêm através para os mentores e também os textos, né, para ser estudados. E sempre vem sobre o amor. Quando a gente veio à casa, né, já há 5 luas grandes, graças a Deus por essas grandes oportunidades, né, foram passados vários mentores. A menina, inclusive, tem muitos mentores, já alguns despediram, outros ainda estão em evolução, né, junto com a menina. É só agradecer a grande oportunidade de transmitir a cada um as forças, né? Tem uma mentora que está aí já preparando, né, para a virada dessa lua grande, já estar presente. Então, vem todo esse trabalho e muitas vezes, quando a gente nos diz isso, não é só estar ali presente, não. As meninas têm todo o trabalho da preparação, de estar aqui disponibilizando tempo para vocês. E quando vocês tiverem alguma dificuldade, possa também procurá-los, possa sim conversar. Estamos aqui para acolher. Quando a gente escolhemos a casa, a primeira coisa que nós pensamos, vamos levar o amor àquele que necessita. Nós não pedimos nada, nós quer só o acolhimento, né, de cada um de vocês. Sinta abraçados por todos os mentores. E quando nós dizemos isso, eu venho aqui representando todos os mentores presentes, né, trazendo todo esse conforto, todo esse amor a cada um de vocês. Como lhe disse, né, teve os exemplos também da menina, né, algumas luas passadas, né, e quando eu digo isso, a menina ficou bastante emocionada, porque ela também não sabia que ia falar dela, né, e quando ela começou a assistir, ela, nossa, tá falando de mim. Então, olha para você ver que, mesmo com as dificuldades, né, só agradecer a grande oportunidade da menina dar essa oportunidade a ela e a cada um de nós, né, e assim, só bênçãos enviadas, como ele diz, testemunhos, né, sempre ela recebendo os testemunhos que a ajudou. Então, assim, só agradecer a cada um de vocês que acreditam, né, estamos aqui com um grande objetivo. Não foi a escolha da menina, falo para vocês de estar aqui. Vocês que conhecem a menina sabem totalmente a dificuldade, ela é muito tímida, ela é muito na dela. Então, assim, isso muitas vezes fala, olha, mas ela não importa comigo. É muito pelo contrário, ela importa com vocês. Ela lembra de cada um de vocês, ela faz as preces para cada um de vocês. Ela muitas vezes fala, olha, ela não importou, ela é voada, ela não, né? Então, mas comece a observar. As ações da menina são umas ações que ela é totalmente tímida, né? Eu falo que os mentores vêm aí trazendo toda a diferença, né, na vida da menina. Graças a Deus.
Agradeço imensamente a presença. Eu estou falando do amor, eu estou falando da dedicação, eu estou falando não só a menina, mas o elenco, né? Todos os elementos da Casa Bem-TV, eles são muito preparados para amar. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente por acreditar em mim, por ouvir, né, as palavras que lhe digo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Neste momento, né, eu quero que vocês vai até o dormidor de vocês, que essas energias possam lhe trazer todo o conforto, toda a tranquilidade a cada um de vocês presentes, que essas energias venham aí trazendo, né, todo o suporte, que as noites sirva de descanso para o seu corpo físico e espiritual, que vocês possam sempre recomeçar o dia com forças e amor. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus eu tenho uma mensagem, né, para uma filha. Eu vim aqui hoje transmitir todo o amor a ela. Eu estou muito feliz dela estar aqui nesse dia de hoje. Sempre ela está, mas hoje vi que seus pensamentos, né, veio voltado a mim. Agradeço imensamente, eu estou sempre com você. Eu agradeço imensamente a minha vida em terra, pelas alegrias, pelas palavras de conforto que você me trouxe no momentos que eu mais necessitava. Graças a Deus, agradeço imensamente a você pela sua dedicação. Agradeço. Graças a Deus. Graças a Deus.